Olá, você está no canal Alegrai-vos, seja muito bem-vindo. Você sabia que Jesus se encontrou com Moisés e Elias? Em uma certa noite, Jesus chama seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para junto com ele subirem no monte. E o que aconteceria naquele dia marcaria a vida daqueles discípulos. Algo sobrenatural aconteceria naquela noite. E ao chegarem no monte, algo extraordinário acontece. A aparência de Jesus se transforma. Seu rosto brilha tanto quanto a luz do sol, e suas vestes ficam brancas, tão branca quanto a mais pura luz. E esse evento era a transfiguração, aonde Jesus mostrou a sua verdadeira glória, aonde a sua divindade transbordou e foi visível para todos os que estavam presentes. E não bastasse essa grande manifestação, outro evento aconteceria na transfiguração, um evento surpreendente e miraculoso. Antes de falar que evento foi esse, eu já te peço, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações. 6 dias antes desse evento, Jesus e seus discípulos estavam em Cesareia de Filipe. E ali, Jesus, junto com seus discípulos, ele faz uma pergunta. Quem o povo diz que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Os seus discípulos disseram, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é o próprio Elias, alguns dizem que é Jeremias ou outro dos profetas. Jesus continua a sua indagação e pergunta, e quem vocês dizem que eu sou? Então, dentre os discípulos, Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde Pedro dizendo que não havia sido carne nem sangue que haviam dito aquilo para ele, e sim o próprio Espírito de Deus confirmado que de fato Jesus não era um profeta, e sim o Cristo, o enviado, o Filho de Deus. Então Jesus diz de forma aberta para os seus discípulos que ele era o Filho de Deus. E em seguida ele diz que era necessário que o Filho do Homem, o Filho de Deus, fosse para Jerusalém e ali sofresse, fosse crucificado, morresse e ressuscitasse. E passando-se 6 dias, Jesus chama os seus discípulos mais próximos, João, Tiago e Pedro. Ou, se você preferir, Pedro, Tiago e João. E juntos sobem a um alto monte. E quando eles chegam no monte, já à noite, algo sobrenatural acontece. Jesus se transforma. O seu corpo é glorificado. Seu rosto se transforma em algo brilhante, tão brilhante quanto o sol. E as suas vestes se transformam em brancas como a neve. Esse evento era a transfiguração. Jesus ali mostrando a sua divindade, com o intuito de fortalecer a fé dos seus discípulos que estavam ali presentes. E quando eles olham Jesus daquela forma, eis que algo surpreendente e sobrenatural estava acontecendo diante dos seus próprios olhos. Eis que 2 figuras do passado se apresentaram e estavam juntos conversando com Jesus transfigurado. E eram Elias e Moisés, 2 figuras grandiosas do Antigo Testamento. Todos conhecemos a história de Moisés, aquele que veio para libertar o povo de Israel, escolhido pelo próprio Deus, e o portador dos 10 mandamentos vindo da parte de Deus. Moisés ali representava a lei. E todos nós conhecemos Elias, o grande profeta de Deus, que fez uma obra fantástica e milagres sobrenaturais. Elias representava ali os profetas. Quando Pedro, Tiago e João olham aquela cena, eles não sabiam o que fazer. Eles foram tomados por um grande medo e falaram com Jesus, Mestre, quão bom é que estejamos aqui. Faremos então 3 tendas, ou melhor, 3 tabernáculos. Um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor. Mas eis que naquele momento acontece
outra manifestação sobrenatural. Eis que uma nuvem aparece no local e cobre todos aqueles que estavam envolvidos. E de dentro da nuvem, uma voz é escutada, é ouvida. E era a voz do Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho amado. Escutai-o. Aquela nuvem nada mais era do que a Shekinah de Deus, a glória visível de Deus Pai. Esse evento também aconteceu algumas vezes no Antigo Testamento. Na abertura do Mar Vermelho, na entrega dos 10 mandamentos a Moisés e para o povo de Israel, e na inauguração do Templo de Salomão, onde a Shekinah invade o templo e os sacerdotes e levitas não conseguiam desempenhar o seu serviço, pois a glória aplicou um peso e todos caíram com a glória de Deus. Assim como os discípulos também caíram diante da glória de Deus. E quando eles levantam as suas cabeças, não havia mais ninguém a não ser Jesus. E esse acontecimento nos mostra algo muito profundo. Moisés e Elias, eles eram figuras importantes para o povo judeu. E os discípulos eram judeus. Moisés, para os judeus, é a segunda pessoa mais importante das Escrituras, abaixo apenas de Abraão, pois Moisés libertou o povo do Egito e trouxe a lei para o povo. Moisés é uma figura muito respeitada, grandiosa entre os judeus. E Elias, não precisamos nem falar de Elias. O homem que representava os profetas, que por sua palavra parou de chover, que por sua palavra caiu fogo do céu, e que por sua palavra ele venceu os 850 profetas. Quando os discípulos veem isso, Pedro, em forma de respeito, ele coloca Jesus no mesmo patamar de Elias e Moisés, dizendo que construiria ali um tabernáculo ou uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. No coração de Pedro e dos discípulos, ele honrou Jesus, colocando no mesmo patamar daqueles dois grandes homens. Uma voz do céu, vinda do próprio Deus, diz que não. Jesus não era semelhante, Jesus não era igual a Elias e a Moisés. Jesus era maior, pois a voz que veio da nuvem diz: este não é um profeta, este não é apenas um homem de Deus. Este que vocês estão vendo, glorificado, com o rosto resplandecendo e as vestes brancas como a neve, é o meu Filho amado. O próprio Pai testificou ali para os discípulos que Jesus era além daqueles homens, daqueles vultos do passado que fizeram e operaram grandes milagres. Jesus não era um homem, Jesus era o Deus que havia se transformado em homem. Outra mensagem importante que esse acontecimento nos fornece é mostrar que a lei e os profetas do Antigo Testamento todos apontavam para algo maior. Apontavam para alguém que viria e mudaria a história, que era o próprio Jesus. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas apontavam para Cristo, que estava ali presente. E quando a voz vem, ambos somem, restando apenas Jesus, nos mostrando que a lei e os profetas passaram e eles cumpriram o seu propósito, que era apontar para Cristo. E agora, a partir daquele momento, Cristo era aquele que havia sido revelado. Aquele que a lei mostrava, que veio cumprir a própria lei. Aquele que os profetas diziam que viria. Ele veio e agora ele estava presente. E o fato de Jesus ter permanecido e Moisés e Elias terem partido simboliza que tudo passará, menos o nosso Deus, que é imutável. Jesus chega até os seus discípulos e pede para que eles levantassem e não temessem. E quando eles olham, como foi dito, não havia mais nem a nuvem, nem Moisés e nem Elias. A nuvem, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento, não era mais necessária, pois Deus havia se manifestado através do seu Filho. Moisés não era mais necessário. A lei estava sendo cumprida por Jesus. Os profetas que predisseram que Jesus viria, de fato, acertaram. Jesus havia chegado. Por isso, eles partiram e Jesus ficou. Então Jesus diz para Pedro, Tiago e João para que não contassem para ninguém o que eles haviam presenciado, até
que Jesus ressuscitasse. Mas pairou uma dúvida no coração dos discípulos. Então eles perguntaram para Jesus: Jesus, não era preciso que Elias viesse e reparasse todas as coisas? Essa indagação queria dizer o seguinte: Elias não deveria vir antes do Senhor? Como o Senhor já está aqui, sendo que Elias ainda não veio? E Jesus disse: sim, Elias deveria vir. E de fato, Elias já veio. Jesus diz ali que João Batista era o Elias que havia de vir, pois está escrito em Lucas 1:17 que ele viria no mesmo espírito e autoridade de Elias. Presta bem atenção que não se trata de reencarnação, e sim do mesmo espírito que se apossava de Elias. O Espírito de Deus viria sobre João Batista e a mesma autoridade que Elias tinha viria sobre João Batista. E assim foi o dia mais marcante da vida daqueles discípulos, aonde eles viram Jesus se transformar naquilo que ele verdadeiramente era, o próprio Deus. Aonde o seu corpo se tornou um corpo glorificado. Antes de continuar o vídeo, eu gostaria que você já deixasse o seu like. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que não consegue entender muito bem a palavra de Deus? Você lê e aquilo não entra na sua cabeça? Ou você já se sentiu despreparado para defender a sua convicção em Jesus Cristo? Você gostaria de aprender mais sobre as coisas de Deus, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre os apóstolos, os discípulos, os profetas? Você gostaria, além de aprender, poder ensinar e passar o seu conhecimento para outras pessoas que hoje têm a mesma dificuldade de você em aprender a palavra de Deus? Então, se você tem essa vontade, esse desejo ardente no seu coração, eu vou deixar um link aqui na descrição do curso de bacharel em teologia livre. Mas você pode pensar, eu não quero ser pastor, não quero ser diácono, não quero pregar. Esse curso não é para você somente pregar. Você vai se tornar capacitado na palavra de Deus. É bom sabermos para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Só clicar nesse link que está aqui que você vai saber todos os detalhes desse curso. Invista em conhecimento para que você cada vez mais cresça no conhecimento. E ore para que Deus sempre derrame sobre a sua vida a sabedoria para entender a palavra de Deus. E agora eu te pergunto, você conhecia a história da transfiguração? Você também sabia que ali apareceram duas figuras do passado, Moisés e Elias, e que o próprio Deus Pai também se manifesta dizendo que Jesus era o seu filho amado, que os discípulos deviam ouvi-lo? Se você sabia, deixa aqui nos comentários. Se não sabia, coloca aqui nos comentários também. Assista um desses dois vídeos que vai aparecer aqui para que você conheça ainda mais as palavras de Deus. As 3 pessoas que não morreram na Bíblia e as 3 piores mulheres da Bíblia. Então, fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos!